Boa tarde, todos e todas. Eu sou Esmeraldina, vou contribuir com o Padre Rogério na mediação dessa roda de conversa, que vai iniciar agora. Eu vou só fazer um teste aqui antes, eu quero pedir aqui, Ingrid, responde para mim se o áudio está bom, imagem, está tudo certo? Tá, ok. Muito obrigada, Ingrid. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Desde cedo, né, desde as 8 horas, nós estamos, né, passamos aí pela abertura do Congresso, tivemos 2 conferências maravilhosas na parte da manhã, já tivemos uma rodada de conversa, né, 3 horas de conversa, no início da tarde, e estamos seguindo para o final da tarde, mas com um momento ainda muito rico. 3 salas estão abertas e vocês, né, fizeram a escolha para estar aqui e a gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês. Nós teremos para conduzir essa roda o Padre Rogério Ferraz de Andrade, que inclusive hoje cedo esteve conosco, despertou muita reflexão entre os participantes, depois ainda nas outras rodas de conversa, as pessoas ainda comentando sobre a fala do Padre Rogério, viu, Padre Rogério? Foi uma presença na parte da manhã muito significante, a gente sabe que vai ser também nesse momento agora aqui conosco. Padre Rogério é licenciado em Letras, mestre em Educação, pela UFSM, doutor em Linguística, MBA em Recursos Humanos, diretor pedagógico do Colégio Vicentino, Santa Cecília. Eu vou dar uma pausa aqui e pedir, parece que tem alguém com o microfone aberto, está dando um eco para algumas pessoas. Obrigada. Continuando a apresentação do Padre Rogério e acolhendo também, ele que é assessor pedagógico da Rede Reparadoras de Educação, coordenador da Pastoral da Educação da CNBB Sul 3, hoje fazendo um link aqui conosco, né, doando também um pouco do seu conhecimento, da sua pessoa para a gente. Coordenador da Pastoral da Educação e Cultura da Arquidiocese de Porto Alegre. Nesse período, até às 17h15, ele estará conosco, tratando dos eixos da Pastoral da Educação. Então, é um tema também muito relevante para nós que somos educadores, para nós que somos pastoralistas, né? Então, ele vem fazer esse momento de reflexão conosco a partir dessa temática. Algumas orientações em relação ao uso do microfone, a gente pede para todos deixarem o microfone desligado e vão poder participar com o microfone aberto quando for falar e desligue imediatamente para não causar ruídos. Podem abrir também as câmeras, porque o número de pessoas permite, pode abrir para a gente ver. Inclusive, eu gostaria, aqui antes de passar a fala para o Padre Rogério, pedir para todo mundo abrir as câmeras, quem possível, aí para a gente fazer uma fotografia. Agora a fotografia é feita assim, né? Então, abram as câmeras para a gente fazer uma foto, fazer parte aqui do nosso relatório, nossos documentos, que bom. Isso, quando todo mundo abrir, eu vou fazer aqui a fotografia e já vou passar a palavra para o Padre Rogério, que é quem a gente aguarda muito. Pode abrir, tem mais gente com a câmera fechada, acho que ainda dá para abrir, né? Nesses horários a gente dá assim uma ajeitada, né, uma organizada na coluna. Ótimo. Vou fazer aqui uma foto. Depois vocês vão ver as fotos nas redes. Só um instante que eu vou fazer mais 2. Para a gente olhar direitinho as posturas que às vezes ficam de olho fechado. Vai 1, 2, 3 e... Ótimo, agradeço imensamente pela contribuição aqui para a fotografia. Mais uma vez, bem-vindo ao público e mais uma vez, muito bem-vindo, Padre Rogério. É com o senhor. Muito bem, muito obrigado,
É uma alegria poder estar com vocês, se não presencialmente de corpo, mas ao menos em espírito. Estamos muito unidos nesses 2 dias aí, neste primeiro congresso, que é uma iniciativa tão feliz de vocês, da CNBB do Norte 3, e que ajuda a organizar, a encaminhar e a abrir novas perspectivas de construção disso que nós entendemos como pastoral da educação. Para que nós possamos, talvez, nos ajudar uns aos outros, eu gostaria de ouvir e de saber, ao menos, talvez, uma pequena, breve apresentação de quem está participando aí, porque, pelo que eu estou vendo, Elmira, nós temos 16 pessoas participando, se não me engano, né? Ao menos saber quem é que está participando, o que faz, qual é o seu envolvimento com a pastoral da educação. Podemos fazer isso? Então, vamos nos 5 minutos iniciais, ouvir quem está participando aí. Eu sou César, eu resido em Porto Nacional, eu trabalho na coordenação de pastoral aqui da Diocese de Porto Nacional. Sou professor e atuo na Universidade Federal do Tocantins. Muito bem, César, obrigado, que bom que você está aí. Quem mais? Eu sou Lúcia Conceição do Araguaia, participo da equipe de pastoral da educação da Diocese e trabalho da pastoral social da minha paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em Redenção do Pará. Sou professora. Muito bem, Lúcia, que legal, bem-vinda. Quem mais? Eu sou o Thiago, eu sou de São Paulo, sou professor de arte. Ainda não atuo na pastoral da educação, mas estou aqui para até conhecer um pouco mais sobre ela. Certo, Thiago. Muito bem, Thiago, obrigado. Quem mais? Sou a irmã Ingrid, Larissa Franciscana Missionária do Santíssimo Sacramento, moro aqui em Redenção, Diocese de Santíssima Conceição da Araguaia. Atuo na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Diocesana Imaculada Conceição. Muito Sou bem. orientadora educacional. Que legal, irmã. Bem-vinda. Muito bom, hein? Obrigada. Obrigado pela presença. Quem mais? Boa tarde, Padre Rogério, a todos os participantes dessa roda de conversa. Eu me chamo Leide Van, eu sou uma cristã leiga da Diocese de Tocantinópolis, eu moro em Araguaína, Tocantins. Eu sou professora e atuo como diretora de uma escola conveniada da congregação Orionita aqui. Em nível de pastoral, eu sou membro da comissão da Pastoral da Educação e Cultura aqui da Diocese de Tocantinópolis, e desde o início dos trabalhos de implementação da pastoral no Regional Norte 3, eu tenho auxiliado essa equipe, participado de reuniões, né, e também estou apoiando a realização desse evento. Prazer em conhecê-lo e estar com vocês. Que legal, Leidiva, bem-vinda. Quem mais? Mais alguém gostaria de se apresentar? Olá, boa tarde. Sou o André, de Araguaína, Tocantins. Sou professor na rede estadual de ensino, na Escola Paroquial Luiz Augusto. Estou agora conhecendo a pastoral da educação, a convite da nossa diretora, que é a Leide Van. Muito bem, André, bem-vindo. Que legal. Obrigado. Obrigado. Quem mais? Mais alguém gostaria de se apresentar? O Raimundo está com... Seu microfone está... Ah, meu Deus.
Não estou, mas então, bem-vindo, Raimundo. Mais alguém? Oi, boa tarde. Eu sou Aldenora, da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Eu sou professora, graduada em Letras, e participo aqui da Pastoral Diocesana e também da Pastoral da minha paróquia, para Nossa Senhora Aparecida, Rio Maria, Pará. Muito bem, Aldenora, é minha colega de formação, hein? Também sou licenciado em Letras. Muito bem, bem-vinda. Mais alguém gostaria de... Eu sou o Padre Paulo, da Diocese de Conceição do Araguaia. O Dom Dominique pediu para eu ficar atento e acompanhar e aprender o que é Pastoral da Educação. Que bom, Padre. O senhor vai nos ensinar sobre a Pastoral da Educação. Bem-vindo, muito obrigado. Que bom que o senhor está aqui. Sou a Elmira. Tive contato com o senhor ao longo desses dias, marcando toda essa sua presença. Agradeço a sua colaboração, a sua disponibilidade de estar hoje participando com a gente. Eu trabalho na Universidade do Estado do Pará, sou professora e atuo diretamente na educação, na Pastoral da Educação da Diocese de Conceição do Araguaia. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. Com licença um pouquinho, tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desligar. Quem mais quer se apresentar aí para nós? Obrigado. Quem mais gostaria de se apresentar? Mais alguém? Posso tentar agora? Me escuta agora? Agora sim. Tudo bem, então. Boa tarde a todos. Sou Raimundo, São Geraldo do Araguaia, sou da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia. Sou professor de matemática, atuo do 6º ao 9º ano, segunda fase do ensino fundamental. Raimundo, a disciplina terrível que é matemática, né? Bem-vindo, Raimundo, bem-vindo, que legal. Mais alguém gostaria de se apresentar? Eu estou vendo ainda a Carinize, quem mais não se apresentou? Luiz Rodrigues se apresentou, e Gabriela Ferreira, acho que são as 3 pessoas que não se apresentaram aí. Alguém mais gostaria de falar, se apresentar? Tudo certo? Muito bem. Em todo caso, como o tema da desse nosso momento é roda de conversa, a gente tem a disponibilidade e a possibilidade de conversar e de se pronunciar a qualquer momento. Então, todos sintam-se muito livres, muito à vontade para poder participar, para poder contribuir, e assim a gente vai, digamos, partilhando o pouco que cada um sabe, a história que cada um tem. Como disse o Padre Paulo, ele veio para aprender, mas ele também veio para ensinar. A gente sempre ensina e aprende um pouco em cada momento da nossa vida. Hoje de manhã nós falávamos da importância de construir uma educação baseada nesta perspectiva da fraternidade e da solidariedade universal. Das pessoas entendendo-se e ajudando-se digamos assim, a viver e a construir um mundo diferente, um mundo melhor. É claro que isso não acontece por acaso, isso acontece a partir de um trabalho muito sério, de um trabalho sistemático que vai se realizando ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória na educação. E eu queria, antes de falar um pouquinho desta perspectiva mais orgânica
da Pastoral da Educação, que depois vocês também poderão me ajudar, talvez narrando experiências que vocês têm nas suas localidades, no lugar onde vocês atuam. Eu queria só trazer um pensamento que está lá no documento de Aparecida sobre a educação. No número 483 do documento da Conferência do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, os bispos escreveram assim, ó: diante das dificuldades que encontramos em vários países, queremos empenhar-nos na formação religiosa dos fiéis que frequentam as escolas públicas de gestão estatal, procurando acompanhá-los através de outras instâncias formativas em nossas paróquias e dioceses. Ao mesmo tempo, agradecemos a disposição, dedicação dos professores de religião nas escolas públicas e os animamos nessa tarefa. E os estimulamos a promover uma capacitação doutrinal e pedagógica. Então, aqui, no documento de Aparecida, os bispos nos dão um indicador de instâncias que podem ser instâncias de apoio, instâncias de colaboração, no que diz respeito à evangelização, à ação pastoral no âmbito das escolas, não só das escolas públicas, eu diria, mas de todas as escolas, sejam elas confessionais ou públicas, e também das próprias universidades. Então, quando a gente fala de pastoral da educação, pensar os eixos da pastoral da educação. Ô, Luiz, tudo bem? Mas seja bem-vindo. O Luiz está dizendo aí que não se apresentou porque o microfone não está funcionando, mas nós estamos felizes que você está conosco, tá? Seja bem-vindo. Então, quando nós falamos dos eixos da pastoral da educação, nós pensamos numa pastoral orgânica, numa pastoral sistemática, que tem objetivos específicos, que tem um percurso a seguir. Eu, desde já, queria dizer que na ação pastoral não existem percursos a seguir, porque a realidade é que demanda e que ajuda a construir os processos da ação pastoral, seja ela na pastoral da criança, seja ela na pastoral da juventude, seja ela na pastoral da educação, ou qualquer outra ação pastoral da igreja, não existe um caminho. O que existem são experiências que podem ser partilhadas e, em alguma medida, aproveitadas para facilitar a nossa caminhada. Mas não existe uma receita pronta. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos feito uma caminhada já há alguns anos. Talvez muitos tenham ouvido falar do grande padre Marco Sandrini, que foi um padre salesiano, que, na verdade, foi o iniciador desta pastoral orgânica da educação no Rio Grande do Sul. E, a partir dele, que no seu jeito simples, mas, ao mesmo tempo, consistente e coerente, então organizou-se uma pastoral da educação regional, na CNBB regional, e uma pastoral da educação a nível diocesano. Então, eu elenquei aqui 6 dimensões pelas quais que perpassam este eixo central, que é a pastoral da educação. Quando nós pensamos em uma pastoral da educação que seja efetiva, que esteja presente, que de alguma maneira tenha significado na realidade na qual nós estamos inseridos, nós pensamos numa pastoral da educação, como não poderia ser de outra maneira, que trabalhe a partir de uma metodologia colaborativa. Então, este talvez seja o ponto de partida. Hoje de manhã nós falávamos que
digamos assim, o processo pedagógico de Jesus nunca foi um processo pedagógico de alguém que impunha, de alguém que, digamos assim, que dominava, ou que, de alguma maneira, obrigava as pessoas. O processo pedagógico de Jesus sempre foi um processo baseado numa proposta, num convite, num chamado. A pastoral da educação é um chamado, e sente-se chamado a ela quem está linkado, quem está ligado a esta causa. Por isso, gostei muito que na apresentação as pessoas iam dizendo: eu sou professor, eu trabalho com educação, eu trabalho na orientação educacional, porque a pastoral da educação, de fato, não que outras pessoas de outras profissões também não sejam chamados, mas a pastoral da educação é uma pastoral que precisa desses que realmente estão mergulhados na educação. Nós temos experiências aí, os senhores e senhoras já devem até ter participado de eventos, de congressos, de momentos, de palestras da educação, com esses grandes ícones, essas grandes figuras, os grandes medalhões da educação, mas que quando falam a gente logo percebe que nunca estiveram numa sala de aula, que nunca fizeram experiência do que é ser educador. E para falar de pastoral da educação, a gente tem que ter essa experiência, tem que viver, tem que conhecer a escola por dentro, conhecer os processos educativos por dentro. Então, este é um ponto de partida. A metodologia geral que deve animar a pastoral da educação é esta metodologia participativa, colaborativa, de quem, de fato, está imbuído dos problemas, também das alegrias do universo da educação. E eu coloquei, como eu disse, depois eu posso partilhar com a Elmira, ela pode pulverizar e distribuir esse pequeno layout, um pequeno resumo para que todos possam ter mais ou menos um roteiro naquilo que diz respeito à formação de uma pastoral da educação. Então, eu coloquei aqui 6 grandes dimensões que eu considero importantes a gente ter presente neste processo de criação, de desenvolvimento e de ação desta pastoral, que é o nosso métier, o nosso chamado. Então, eu coloquei aqui 6 dimensões, seriam as dimensões organizadora, a dimensão reflexiva, a dimensão avaliativa, os elementos constituintes de uma pastoral da educação, a dimensão formativa e a dimensão colaborativa. 6, digamos assim, hastes que devem ajudar a girar esta roda da educação, esse raio da educação, esta roda da educação vai ser girada por estes 6 raios. E quando nós falamos na dimensão organizadora, entra especificamente esta primeira dimensão que eu abordei, que deveria ser o nosso questionamento inicial, sobre quais as relações dessas pessoas com a educação. Em que estas pessoas estão integradas, de que maneira essas pessoas estão ligadas à pastoral da educação. Em que instituições trabalham, quais são os vínculos afetivos, as experiências existenciais em âmbito de educação, até mesmo, talvez, nos perguntarmos quais os seus objetivos pessoais e de vida no que diz respeito ao trabalho com a educação. Eu sempre brinco com os professores, quando eu faço alguma palestra, eu digo, olha, se algum professor escolheu a educação para ficar rico, vai se frustrar, porque ninguém fica rico com a educação, ao menos com a educação
católica, com uma educação em valores, esta educação não está voltada para os benefícios financeiros, mas pode ficar rico de outras maneiras, pode ficar rico enriquecendo-se de toda a grandiosidade que a educação tem para nos oferecer no que diz respeito ao crescimento como pessoas. Então, eu não sei se nas dioceses de vocês, vocês já, digamos assim, têm trabalhado, têm discutido, têm pensado, mas quando nós falamos da dimensão organizadora, nós nos preocupamos em saber quem está, neste momento, à frente da educação e quais são as relações, os vínculos que esta pessoa tem com a educação. Qual é a sua visão de educação, de mundo, de homem, de sociedade? Porque de tudo isso também vai depender as ações da pastoral da educação. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de complementar, de se pronunciar, de dizer alguma coisa? Podem me ajudar aí, por favor. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu estou só partilhando a minha leitura, como a gente faz aqui, tá? Mas se alguém quiser falar, abra o microfone aí e pede a palavra, que eu também vim para escutar vocês, tá bom? Podemos seguir para a segunda dimensão? A segunda dimensão refere-se à perspectiva reflexiva. Por isso, chamo ela de dimensão reflexiva. A dimensão, como eu dizia, a pastoral da educação não pode ter uma receita a ser seguida de norte a sul do país, porque cada realidade é uma. Nós vivemos numa macro-realidade, mas também numa micro-realidade. E este olhar sobre a realidade, sobre os problemas, sobre as circunstâncias em que se dá a pastoral da educação num determinado lugar, o que não precisa ser necessariamente problema, mas podemos entender como características específicas. Por exemplo, de repente, uma determinada diocese tem a sorte de ter inúmeras escolas católicas, e com isso, os carismas em pleno andamento, os carismas na efervescência da missão evangelizadora. Por outro lado, nós podemos ter dioceses, paróquias, municípios que não tenham sequer uma escola católica, e às vezes até o contrário, tem escolas de outras confissões religiosas. Então, nós precisamos olhar para a realidade, para a situação, para o mundo, o micromundo que nos rodeia, e a partir disso, estabelecer prioridades, ações a serem empreendidas e métodos a serem escolhidos para a execução e a prática das ações. É claro que nem sempre nós precisaremos ou poderemos chegar como aqueles que querem, digamos assim, ensinar. Inclusive, quando nós olhamos para a escola pública não precisa muito de apoio no que diz respeito à formação de professores em âmbito acadêmico. Boa parte tem formação em âmbito acadêmico, mas talvez ela precise de uma força, de uma presença, de um apoio de alguém que a ajude a pensar as questões especificamente humanas, de relações, de vínculos, de identidade, de constituição, do que é ser escola educadora no mundo de hoje. Então, a dimensão reflexiva, ela faz esta ponte entre a realidade e as nossas opções, a realidade e as nossas prioridades enquanto grupo que mobiliza, que, digamos assim, que trabalha sob a perspectiva de ação na pastoral educacional. A terceira dimensão é uma dimensão importante, porque ela nos ajuda a retomar, a deixar para trás algumas coisas que não são nem essenciais e nem producentes, é a dimensão avaliativa. A avaliação deve ser um dado permanente
do nosso agir. Claro, não podemos ficar a cada momento avaliando, senão a gente avalia mais do que age. Mas a dimensão avaliativa consiste numa observação da caminhada, na análise daquilo que nós realizamos, os êxitos, os limites, e para que a gente possa alavancar os próximos passos. E aí, dentro desta dimensão, nós encontramos também a dimensão celebrativa, porque agora, amanhã mesmo, inicia o segundo dia do Congresso com a missa, a celebração, que deve ser um momento de ação de graças por aquilo que os professores, que os educadores e que os nossos pastoralistas realizam em âmbito local e regional. Então, a dimensão organizadora, a dimensão reflexiva e a dimensão avaliativa, elas são de cunho mais interno de toda e qualquer equipe de pastoral da educação. Agora, quando nós falamos numa organização macro, nós pensamos nos elementos constituintes da pastoral da educação. E aqui aparecem também três grandes dimensões, três grandes linhas, três grandes eixos em torno do qual a pastoral se organiza. Primeiro, uma coordenação regional. Para que a pastoral da educação aconteça, tem que ter um grupo que é o grupo mais, digamos assim, o hardcore, aquele grupo mais coeso, que vai dar as linhas, as coordenadas, um grupo pensante, como a gente diz, com pessoas envolvidas na educação das mais diferentes vertentes educacionais. Temos que tomar o cuidado, porque às vezes a gente incorre, digamos assim, na tentação, ou até mesmo neste medo de convidar outras pessoas de outras áreas também da educação. Por exemplo, uma pastoral da educação não pode pensar-se sem agentes, sem atores da educação pública, sem atores da própria educação social, da própria assistência e acompanhamento das pessoas que vivem em situação de risco, né? E, claro, com o acompanhamento do bispo referencial, do padre coordenador, de alguém que, em nome da igreja, efetive, chancele e organize estas ações regionais em âmbito de CNBB. Depois nós temos a coordenação diocesana, que são as pessoas representativas dos diferentes setores da igreja, porque ela é pastoral. E se ela é pastoral, nós precisamos, sim, dar um viés eclesial para este nosso agir. E quando a gente fala de pastoral da educação em âmbito diocesano, então é claro que nós temos que contemplar os professores leigos, os religiosos e as religiosas, os sacerdotes que trabalham, que estão implicados na educação, né? E sempre com acompanhamento do bispo local, porque ele é o primeiro educador, ele é o primeiro responsável pela educação numa diocese. E como nós temos um número muito pequeno de clérigos, de padres, muitas vezes sobra para cada padre inúmeras atividades, inúmeras tarefas, mas seria importante que os padres que trabalham na educação tenham este vínculo, ou ao menos tenham esta simpatia, este afeto, e apostem na educação. Porque, às vezes, acontece também, em alguns lugares, que, para não deixar sem ninguém, se escolhe qualquer pessoa. Então, temos que ter esse cuidado para escolher as pessoas que vão, de fato, ajudar a alinhar e vão agregar valor na pastoral da educação, servindo com as suas próprias vidas, com as suas ideias, com as suas contribuições e com a sua ação. E a pastoral da educação, no terceiro aspecto,
referem-se à coordenação local. Aí nós chegamos, de fato, no miolo, onde, de fato, a educação acontece, que é a educação no bairro, na paróquia, na cidade, no lugar onde nós vivemos, na escola, a pastoral da educação, naquele pequeno lugar, e que permite as ações mais efetivas. É claro que não é necessário que em cada paróquia haja estruturada a pastoral da educação. Talvez hajam paróquias que nem tenham escolas próximas. Talvez hajam paróquias em que 3 ou 4 paróquias organizem de forma conjunta a pastoral da educação. Ou até mesmo um trabalho integrado e mais foranias eclesiásticas. Mas no lugar, digamos assim, na dimensão local que a pastoral da educação se efetiva. E por isso ali também é preciso, eu, por exemplo, na minha paróquia, nós temos aqui inúmeras escolas ao redor, temos instituições de ensino superior, e eu formei uma equipe com professores, com educadores, de diferentes níveis de educação, desde a educação católica, educação pública, educação social, os educadores da fase, e por aí, daí por diante. Por quê? Porque isso permite um olhar mais amplo, um horizonte mais aberto no que diz respeito à educação. Então, estruturar, organizar, não para a gente ter mais estrutura, mas para a gente ter, digamos assim, de forma mais coordenada, as ações que a gente vai realizar. Senão a gente realiza muito e acaba não efetivando ou não tendo resultado naquilo que fazemos quando não organizamos a pastoral da educação. Então, a coordenação regional, a coordenação diocesana e a coordenação local. Nem sempre é fácil a gente agregar todos estes níveis. É um trabalho que é necessário corpo a corpo, que é necessário aquele telefonema para a própria pessoa. Não adianta mandar e-mail, não adianta mandar WhatsApp, o convite tem que ser como Jesus fazia, um convite personalizado. A cada um ele dizia, vem, segue-me. E a pastoral da educação também tem que ser um convite personalizado do vem e segue-me. A quinta dimensão, que é um dos eixos para mim, talvez dos que estão mais fortemente, digamos assim, me incomodam, mexem comigo, é a dimensão formativa. Porque, como eu disse, nós não temos uma pastoral da educação estruturada em âmbito nacional. Existem trabalhos que os bispos referenciais da CNBB realizam, mas de norte a sul nós não temos uma pastoral da educação, digamos assim, coesa e que trabalhe de forma colaborativa. Por isso, estamos ainda nos primeiros passos desta pastoral da educação. Haja vista que nem mesmo muitos documentos, nem mesmo muitos textos da pastoral da educação nós temos. E eu vi que tem muitos professores aqui, e seria bom que a gente começasse a escrever artigos, textos, crônicas sobre a pastoral da educação, para poder enriquecer este universo que falta tanta referência. Eu sou muito amigo do padre Vitor Hugo Mendes, que foi o representante da educação no CELAM por muitos anos, e agora está na Espanha, concluindo seu doutorado em teologia sistemática. E a gente sempre conversava com o padre Vitor Hugo, e ele sempre dizia, produzam, escrevam, porque existe pouca coisa escrita sobre a pastoral da educação. Podem pesquisar na internet, podem pesquisar no Google depois, não existe muita coisa sobre a pastoral da educação. Nós, professores que trabalhamos com isso, temos a possibilidade de abrir
horizontes, janelas, e partilhar com as outras pessoas, desde as pequenas experiências que fazemos até as experiências mais ricas e mais agregadoras. No ano passado, nós da CNBB, aqui do Rio Grande do Sul, escrevemos este livro, que se chama Por uma Educação Cristã, Humanista e Solidária. Eu e o Dom Leomar Brustolin, que é o referencial da educação no Rio Grande do Sul, e é também o bispo referencial na Arquidiocese de Porto Alegre, nós organizamos este livro com 8 artigos de professores sobre as demandas, as urgências da educação no mundo de hoje. Depois nós vamos dar um jeito de fazer chegar aí para a coordenação ao menos um desses livros, para partilhar, e também eu tenho o livro de forma digital, se a Elmira ou mais alguém quiserem aí depois, a gente pode partilhar. Mas na dimensão formativa, eu destaco 3 aspectos. Primeiro, quando nós falamos de dimensão formativa, é preciso que a gente fique batendo, martelando a mesma tecla no que diz respeito aos fundamentos da pastoral da educação. Isto é, para que ela existe? Qual é a sua natureza? Qual é a sua missão? Quais os valores que nós queremos, de fato, imprimir numa ação pastoral integrada da educação? A segunda dimensão, em questão de formação, diz respeito à formação dos agentes, sejam eles locais, diocesanos, regionais. Como seria bom se a gente multiplicasse mais propostas de formação de pessoas. Agora, na pandemia, aprendemos que dá certo fazer educação, esta educação inclusiva a partir da internet. Quando é que nós iríamos nos encontrar pessoalmente? Quando é que a gente ia conversar se a gente não tivesse essa ferramenta que a gente está usando agora de tão fácil acesso para nós? Então, agora, acho que a gente tem que capitalizar, no bom sentido, os ganhos da pandemia, né? Capitalizar os ganhos da pandemia. Um deles é a possibilidade da gente compartilhar informações e formação. O primeiro que eu falei é fundamentos da pastoral da educação, missão e valores. Esse segundo é a formação dos agentes. E a terceira, que é muito cara, digamos assim, e muito relevante, sem ela nós não faremos pastoral da educação, é um trabalho personalizado com os professores, que são, em última instância, os agentes da educação. Nós precisamos estar próximos deles, nós precisamos acompanhar o trabalho dos educadores, que tantas vezes nos pedem, não apenas socorro, mas nos pedem este apoio e esta presença. Então, nós vamos ter que, nos próximos anos, pensar uma formação mais integral e mais sistemática dos educadores, pensando uma pastoral da educação. Por isso que hoje de manhã, no primeiro item da minha fala, eu dizia, nós temos que pensar menos em pastoral da educação do que em uma educação para a pastoral. Acho que é tempo da gente pensar numa educação para a pastoral. Isto é, como é que ela acontece, qual é a sua razão de ser e quais as possibilidades, as riquezas que uma pastoral da educação pode trazer para uma comunidade, para uma escola, para uma diocese, para um regional da CNBB. E, por fim, a última dimensão que eu considero importante é a dimensão colaborativa. A pastoral da educação não trabalha sozinha, nem pode, nem existe sentido a gente trabalhar sozinho. A pastoral da educação, ela tem que estar integrada com a pastoral da juventude, ela tem que estar integrada com as pastorais sociais, ela tem que fazer este link com a igreja, que é toda pastoral, com a igreja que é toda missionária, com a igreja que é toda discípula e é toda seguidora de Jesus. É por isso que a pastoral da educação precisa buscar parceiros que compartilhem a nossa visão
e os nossos projetos de educação. Cada vez que uma editora chega no meu colégio oferecendo livros, ou materiais, ou recursos, eu sempre pergunto, o que vocês pensam de educação? Porque se a educação é comércio, se a educação é mercado, a proposta já está descartada desde o início. Nós temos que priorizar editoras, segmentos, inclusive recursos, até mesmo, vou dizer de uma forma bem clara, empresas que tenham a nossa visão de sociedade, de pessoa e de mundo. Porque sem isso nós estaremos trabalhando para o mercado, para o capital e não para a formação de pessoas. Também buscar instituições comunitárias, ONGs, instituições públicas, o próprio poder público local, que a gente pode fazer muitas e boas parcerias. E também profissionais liberais, que tem muitos que têm ideias inovadoras e, ao mesmo tempo, ideias responsáveis, éticas, centradas no ser humano. Então, estas são, eu diria, não são as únicas, mas são 6 dimensões que podem nos ajudar a pensar uma pastoral da educação mais sistemática e, ao mesmo tempo, uma pastoral da educação mais efetiva. Agora, eu ouço vocês, por favor, podem se posicionar e dizer a palavra de vocês e colaborar, contribuir, criticar, porque nós não temos a última palavra, nós estamos a caminho da construção de uma pastoral da educação. Estou ouvindo vocês agora. Foi muito apavorante o que eu falei. Padre Rogério, eu quero fazer uma consideração, mas antes disso, tem uma pergunta aqui do Tiago, referente à pastoral em São Paulo. Ele pergunta, deixa eu ver bem aqui para eu ler na íntegra, ele está perguntando qual o link da pastoral da educação a nível nacional e regional, no caso dele, em São Paulo. Olha, eu não saberia dizer, devem ter os responsáveis locais. O que eu posso depois passar, Tiago, são os contatos do Padre Júlio, que é o coordenador nacional da Pastoral da Educação. O Padre Júlio é de Minas Gerais, ele é um padre da Santa Cruz, da Ordem de Santa Cruz, ele é diretor de um colégio lá em Minas Gerais, e ele é hoje o representante, digamos, a nível de CNBB, junto com o arcebispo de Montes Claros, o Dom João, eles são os dois, digamos assim, articuladores da Pastoral Nacional da Educação. Então, depois eu posso até passar o contato do Padre Júlio, e aí, com ele, vocês podem ter o acesso a esses outros contatos aí que vocês desejam, né? Certo. Padre Rogério, o senhor está falando aí, e eu aqui tentando me enxergar dentro desses eixos, porque eu sou coordenadora de pastoral do Colégio Marista, aqui em Palmas, no estado do Tocantins, e, assim, tem toda uma estrutura de trabalho e tudo, né, para a escola, e aí também faço parte da comissão da Pastoral da Educação da Arquidiocese, que aí já é um outro viés, né, como o senhor falou aí. Outra dimensão, tem que ampliar, incluir as escolas públicas e tudo mais, né, e tem sido, assim, árduo, bem difícil, assim, acessar as pessoas, mais do que isso, mais do que acessar, fazer com que as pessoas entendam, né, percebam, não entendam, que é difícil, né, você ter que fazer os outros entenderem, mas percebam, né, despertar nas pessoas a importância de uma pastoral orgânica, que o senhor falou, para a gente não começar do errado, não começar de uma pastoral catequética, não que não seja importante, porque é um viés
também interessante, mas quando você vai para a escola é preciso muito mais, é preciso criar mesmo as parcerias, buscar as parcerias, e, além disso, essa formação. Eu sinto, assim, que isso talvez, não sei o que o senhor percebe aí no trabalho que o senhor faz, mas a questão da formação, ela é muito carente. Muito carente, é necessário, até para entender assim, o que é mesmo o papel da pastoral, o que faz a pastoral, como que eu sou pastoralista, como que eu posso, no meu fazer, como professora, eu também ser um agente de pastoral, como professor, eu ser também um agente pastoral. Então, o senhor falando aí, esse tanto de coisa, e outras também reflexões me vieram aqui, até para o meu trabalho mesmo, do dia a dia. Né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, e sobre, eu acho que isso é um pouco de fazer a pastoral orgânica, né? Que é o que eu, assim, tenho insistido muito no meu trabalho, como pastoralista da escola onde eu vivo praticamente o tempo todo, mas também na pastoral da Arquidiocese de Palmas. Muito bem, eu só quero lhe dizer que as suas angústias, se isso vai lhe acalmar o coração, são as angústias de todos os pastoralistas, viu? Porque a gente está sempre, digamos assim, nesta corda bamba entre acertar e, ao mesmo tempo, perder, às vezes, pessoas boas, que o cara entrou, né, deu certo, de repente tem que sair. É um constante recomeçar. A pastoral da educação é assim mesmo. E talvez mais do que a gente imaginar grandes coisas, eu sempre penso que a pastoral da educação, ela tem a ver com aquela perspectiva do grão de mostarda. São pequenas sementes que a gente vai semeando, são pequenas ações, são pequenos gestos que muitas vezes transformam e dão um novo rosto às comunidades educativas, né? Não é fácil, porque quando a gente fala de chamar junto as escolas públicas, tem toda uma sequência de questões que a gente precisa ter presente, né? Qual é o professor que é liberado para isso? O Estado não costuma liberar ninguém, né? E por aí vai. Mas, de repente, a gente encontra pessoas que têm esta vocação para a pastoral da educação, e, às vezes, a questão está em achar a pessoa certa. Um critério que eu tenho, desculpa falar com esta expressão, é uma expressão que o gaúcho usa muito, né? Quem faz muito corpo mole não me serve. Né? Aquelas pessoas que a gente tem quase que implorar para participar, não, nem gaste tempo com elas. A gente tem que trabalhar com aqueles que estão dispostos, com aqueles, às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho 2 horas por semana, eu tenho 1 hora cada mês, mas se ela fizer, se empenhar nesta 1 hora, é melhor do que uma pessoa que tenha 30 dias por mês e não faça nada porque não tem vontade. A gente tem que saber quem é que está disposto, quem é que quer caminhar com a gente, e não perder tempo com quem não quer, né? Este é um pressuposto que eu sigo. Quem não quer, muito obrigado, siga o seu caminho. Agora, aqueles que estão dispostos a trilhar juntos essa estrada, então, às vezes, não adianta você ter um grupo muito grande. Pode ter um grupo de 20 pessoas que não faz nada, e um grupo de 3 pessoas que dão conta. Eu vou só citar um exemplo. Aqui em Porto Alegre, a nossa arquidiocese é dividida em 4 vicariatos. E nós temos um vicariato, que é o vicariato de Guaíba. São muitas paróquias, quase 30 paróquias. É uma diocese, E neste vicariato não tem nenhuma escola confessional, nenhuma escola católica. Mas lá nós temos 3 professoras das escolas públicas, que puxam à frente da pastoral da educação. E elas fizeram, neste período de pandemia, eles fizeram, acho que, mais ações do que todos os outros vicariatos que estão cheios de escolas católicas. Então, eles fizeram formação para professores, eles fizeram formação das famílias, eles fizeram eventos de ações de solidariedade com as pessoas que perderam o seu emprego, eles fizeram
E são 3 professoras que puxam a frente do vicariato. E elas incomodam os padres e vão atrás nas paróquias, nas comunidades, e estão fazendo maravilhas num vicariato que não tem nenhuma escola católica. Então, eu diria assim, não desista, se às vezes a gente não encontra este eco. A gente vai garimpando. Daqui a pouco a gente encontra uma pedra preciosa no meio de um monte de pedras, né? Tá bom? Não sei se respondi, mas eu penso assim, ao menos. Muito obrigada. E aí, se alguém ainda quiser compartilhar, pode ir falando que o tempo do Padre Rogério está quase encerrando e a gente precisa aproveitar aí a presença dele. Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Oi, eu sou Lúcia, né, de Redenção, né, da Diocese de Conceição do Araguaia. Padre, ainda de manhã o senhor falou da grande problemática de suicídio no Rio Grande do Sul. Na Diocese, nós passamos, ano passado, na tentativa de fazer um trabalho a nível da pastoral, porque, infelizmente, um assunto, né, uma realidade na nossa região. Eu gostaria de saber o que a pastoral tem feito na sua diocese, no Rio Grande do Sul, no seu trabalho, para trabalhar essa dimensão é tão séria, tão difícil. Nós começamos, e depois começou a pandemia, nós não tivemos condições, desarticulamos muito, mas, assim, dentro dessa dificuldade toda, ainda a gente continua muito angustiado. Entre os jovens, tanto o suicídio, a mutilação, né, que tenha acontecido assim com muita frequência. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar do menino que cortou o dedo, né? Que nós precisamos incutir nos nossos educadores, em nós, educadores, em nós, a sensibilidade, a solidariedade e a fraternidade. Porque muitas vezes, a Jaqueline falava anteriormente da escutiva, né? Da escutiva, nós trabalhamos muito a questão da escuta na formação com os professores de ensino religioso, com todo o trabalho e a dedicação do Dominique e Soraya aqui na Diocese, foi muito bom, e a gente percebe isso, porque muitas vezes nós não escutamos o nosso aluno, nós ouvimos, mas não escutamos, e falta a sensibilidade, a solidariedade e a fraternidade. Mas, muito obrigada, foi um prazer. Muito bem, é Maria Lúcia, né? Maria, muito bem. Isso, Maria Lúcia. Eu lhe agradeço pela pergunta, e, de fato, este despertar para a sensibilidade, todos nós precisamos disso, né? Porque sem ela não existe verdadeira educação. Mas, em relação à sua pergunta sobre o que nós temos feito, bom, em primeiro lugar, dizer que o suicídio é um tema que ainda é um tema tabu. Muitas pessoas não querem ouvir falar de suicídio. E muitas pessoas também não entendem, não chegam a compreender as razões que levam alguém, e nem nós nunca vamos chegar a compreender isso. Então, e depois eu posso até indicar para vocês o nome e o contato de um psicólogo aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade vizinha de Porto Alegre, Canoas. O nome dele é Matheus Quadros. Há 2 semanas nós fizemos uma live com o Matheus, com todos os professores da rede pública do Vicariato de Guaíba, sobre o suicídio e sobre a depressão. Ele é um jovem que trabalha no Hospital Mãe de Deus, ele é um psicólogo hospitalar, e ele trabalha justamente com as pessoas, com as famílias que passam por esta situação de tentativa de suicídio com algum familiar. Então, nós temos empreendido um trabalho com educadores, porque criamos grupos de escuta para os professores online, se chamam grupos de vivência e espiritualidade, e nós trabalhamos com a formação
de alunos, de estudantes e de famílias. Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter a coragem de trazer este assunto para a mesa, a coragem de conversar sobre isso. Porque quando a gente esconde, quanto mais a gente omite ou posterga a possibilidade de discutir e de conversar sobre o suicídio, isso permite que ele tome espaço, muitas vezes nas mentes, nos corações das pessoas. Então, para mim, o primeiro passo é a formação, é a escuta, é a capacidade de olhar para o outro, de tentar ajudar o outro quando a gente percebe que algo não vai bem. E aí o Mateus, que eu citei o exemplo para vocês, o Mateus, ele nos dá, na sua fala, algumas dicas de como é que a gente percebe quando uma pessoa está em depressão, quando uma pessoa precisa de ajuda, quando alguém está num estágio limite da existência, tá? Então, algumas dessas iniciativas nós trabalhamos, ainda estamos fazendo. A Arquidiocese de Porto Alegre criou um canal, um telefone, uma linha direta para as pessoas que se sentem nesse estágio de depressão, de sofrimento, para que elas possam ser ouvidas. Foram algumas das ações que nós realizamos. Muitas outras também estão por aí. E se alguém tiver também uma iniciativa, pode partilhar conosco aqui. Mas obrigado pela sua pergunta. De fato, é um tema muito sério a ser abordado. Quem mais? Mais alguém gostaria de... Padre Rogério, quando o senhor veio para nós, né, vou falar assim para dizer do quanto nós acolhemos tão bem a possibilidade do senhor participar conosco desse congresso, nós tivemos muita vontade, porque parte da comissão está aqui em Araguaína, outra em Palmas, outra em Conceição, né? E nós fizemos muitas reuniões, fazendo lives, para poder organizar o nosso encontro. Então, eu queria perguntar para o senhor, para nós que estamos, hoje somos nós e queremos incentivar, animar outras pessoas a compor essa equipe, esse grupo da Pastoral da Educação e Cultura nas dioceses e nos outros espaços, como o senhor bem citou, né? Eu estava aqui refletindo enquanto o senhor falava, desde que, não faz tempo, nós temos aproximadamente 3 anos, que nós começamos a nos reunir em nível de regional Norte 3, para compor a comissão do regional, que é um desafio para o Dom Dominique, ele tem isso como pauta, né, de organizar a coordenação devidamente. Inclusive, era um ponto que a gente tinha, tendo sido presencial, que hoje sairia essa coordenação, que é um desejo dele. Pois bem, eu estava vendo, assim, a realização desse congresso, ela faz parte desse nosso anseio e trabalho efetivo para que a pastoral viva, seja revitalizada, porque a gente pensa, se por causa da pandemia, das dificuldades, dos desafios maiores que foram trazidos para a gente, né, nós tivéssemos desistido, hoje nós não estaríamos aqui. Então, eu me recordo que numa primeira reunião que tivemos aqui, numa cidade entre Palmas e Araguaína, que veio uma pessoa daí do Rio Grande do Sul, de novo, uma pessoa do Rio Grande do Sul, que se chama Leonardo, e foi quando ele falou do padre, desculpa, eu me esqueci o nome, que ele é falecido, não é? Aquele que o senhor comentou. Sandrini, Padre Marcos Sandrini. Inclusive, eu comprei o livro, eu tenho o livro dele, ele tinha falecido há dias, há poucos dias ele foi participar, inclusive era ele que estaria conosco. Então, para concluir essa minha fala, assim, até um pouco emocionada, eu queria pedir para o senhor contar para a gente, dizer para nós, apontar uns caminhos, porque eu vejo que esse congresso é para nós sinal
do nosso amor e do nosso compromisso com a pastoral, mas assim, para onde mais podemos ir? Né? Eu sei que o senhor já deixou isso, mas eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Como é que a gente vai se manter vivos e ativos? Uhum. Então, eu não sei se isso é uma receita, porque, como eu disse, não existem receitas, né? Eu posso falar do que nós fizemos aqui. Eu vou falar da minha experiência também na minha paróquia, porque eu sou pároco de 2 paróquias aqui em Porto Alegre. E são 2 paróquias pequenas, com um grupo. Quando eu cheguei há 2 anos, estas paróquias estavam muito fragilizadas emocionalmente, tinha poucas pessoas participando, e a gente fez um processo de acolhida e de busca, de resgate missionário dessas famílias que moram aqui nos arredores das paróquias. E quando tudo estava caminhando, veio a pandemia, que fez todo mundo ficar em casa. Então, a paróquia, nós tivemos que fechar, como todo mundo, né? Porque a vida, afinal de contas, é o dom mais precioso. Mas aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu vou perder todo esse rebanho? Eu vou perder todas essas pessoas que a gente, com tanto trabalho, lutou? E aí, não sei se isso foi sistemático, não sei se isso foi pensado, se foi inconsciente. Eu comecei a gravar todas as manhãs a biografia do santo do dia e a mandar pelo WhatsApp para todos os canais da paróquia, para todos os conhecidos, todos os amigos, todos os grupos da paróquia, né? E agora, aos poucos, quando está retornando, quando as coisas estão abrindo, exatamente estas pessoas estão voltando ao convívio da comunidade. Eu acho que mais importante do que qualquer coisa, o que nós não podemos perder são os vínculos. O fato da pessoa se sentir partícipe, importante, de ela saber que nós contamos com ela, que nós esperamos a sua presença. As pessoas brincam comigo, porque toda manhã eu termino a oração dizendo assim, um bom dia na graça de Deus. E eles mandam isso de volta para a gente. Então, assim, o que eu diria, Leidivan, é isto. Nós temos muitas inseguranças em relação ao futuro, mas temos uma segurança em relação ao presente, que é a única que nós experimentamos na nossa própria carne. E quando alguém me dá valor, eu também dou valor para ele. Agora, quando alguém me desconsidera, eu também não considero. Então, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente tem que nos ajudar para que a gente estreite mais os laços. E nós vimos que não é porque a gente fica longe de corpo que a gente pode perder os vínculos. Pelo contrário, talvez a gente consiga fortalecer mais vínculos. Então, eu diria isso. Se vocês querem fortalecer a pastoral da educação, fortaleçam os vínculos. Ajudem-se, animem-se, conversem entre vocês, apoiem as pessoas, procurem aqueles que estão passando por dificuldades. Muitas vezes tem professores doentes, tem pessoas que na família, tem pessoas doentes, um telefonema, uma mensagem, uma expressão de carinho pode ganhar a pessoa por toda a vida. Nós sabemos disso. Nós esquecemos os que estão juntos na festa, mas jamais esquecemos quem está junto na hora da dor. Então, vamos fazer isso, vamos fortalecer os vínculos. É o primeiro passo mais importante para a gente ter uma pastoral da educação, de fato, efetiva e unida, coesa, como eu sei que vocês já estão fazendo, já estão no caminho, porque esse congresso é uma grande demonstração disso, né? Então, parabéns a vocês. Mais alguém? Maria Lúcia vai falar? Maria Lúcia? Não. Ligou o outro. Padre Rogério,
para cumprir aqui o que eu combinei com o senhor, a gente tem ainda até 18 para a gente ficar. Certo. Mas, para cumprir aqui o nosso combinado, né, 17h15, já são agora, de fato fica bastante forte para mim. Adorei a pergunta da Lady Van. Ela falou com emoção, eu acredito que por viver isso, né? E é isso mesmo que ela falou, a gente precisa melhorar, fazer melhor, e esse congresso, com a participação, inclusive, do senhor, tanto pela manhã quanto à tarde, vem nos dar pistas, nos animar, que talvez seja o que nós mais precisamos, né? E aí, nós vamos para as considerações finais do senhor. Eu sei que talvez, se a gente abrisse mais aqui, sairiam mais perguntas, porque é um assunto que surgem mesmo muitas dúvidas, e a partir de dores que a gente vai vivendo, a partir de desafios, mas a gente já vai encerrando, e o senhor faz aí as considerações finais. Em seguida, eu volto para fazer os recados. Muito bem. Eu termino a minha fala, que eu espero que não seja o último encontro com vocês, porque a gente tem tanta coisa para conversar, para partilhar, e eu gostaria de ter ouvido mais vocês, porque sempre é mais importante escutar do que falar. Senão a gente fica naquilo, como eu disse hoje de manhã, no escuchar lo escuchado. A gente sempre se escuta a gente, não escuta os outros, né? Mas quem sabe num outro momento eu possa também ouvir mais vocês. Eu termino a minha fala lembrando aquela canção que há alguns anos se cantava por aí, que dizia: o sonho que a gente sonha, utopia pode ser. O sonho que a gente sonha, utopia pode ser. Mas quem olha para mais longe, logo, logo vai saber que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer. Que se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer. Quem sonha sozinho não faz nada, mas quem sonha junto com os outros faz muita coisa bonita. Vamos sonhar junto, vamos trabalhar, vamos continuar acreditando na educação, porque sem ela não há futuro. Mas com a educação, o futuro será bonito e abençoado para todos nós. Que Deus os abençoe e os proteja, que Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, estenda o seu manto e abençoe todos os pastoralistas da educação do Norte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia e obrigado pelo convite de vocês. Padre Rogério, aí uma última frase, né? A frase do Tiago aqui no chat, né? Para a gente encerrar, agradecendo mais um maravilhoso encontro deste congresso. Obrigada, Padre Rogério. Obrigado, bom Muito dia obrigada a todos. mesmo. Obrigada a todos os participantes. E não vamos esquecer, amanhã nós teremos a celebração, a presença de todos é muito importante. É muito importante dar tempo para dormir um pouquinho, porque amanhã é domingo, a gente marcou para as 9h30, dá para tomar o café e a gente participar dessa celebração juntos e juntas, pelo nosso encontro, pelo nosso congresso, tá? Então, um abraço, tchau, até amanhã às 9h30.